paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para transmitir para você o ensino da Palavra de Deus. E agradeço ao Senhor por mais uma vez estar aqui para falar um pouco a respeito da sua palavra, você que nos escuta, para poder dizer para você que não se esqueça de curtir o nosso canal, de compartilhar e deixar seus comentários, né? Estamos aqui abertos para receber os comentários dos nossos amados irmãos naquilo que de fato seja benéfico e traga crescimento para o ensino bíblico. O nosso projeto tem por nome Andando com Deus e você, como os demais, fazem parte dessa história, desse projeto que o Senhor ele tem proposto ao nosso coração. Bem, hoje nós temos um assunto muito importante para tratar com vocês, né? Eu acho que é um dos assuntos muito mencionados na Palavra de Deus e muito pregado nas igrejas, muito falado em trabalhos de evangelismo, estudos de campanhas evangelizadoras e entre outros textos mais. Tome nota do que nós vamos falar e eu quero já de antemão dizer para você que tudo que nós fazemos aqui é um resumo. Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Não deixe aberto a palavra do Senhor nesta passagem bíblica. Nós iremos falar um pouco a respeito de Jonas, do profeta Jonas. E antes de qualquer coisa, antes de darmos início, né, a parte introdutória, o tema do nosso ensino hoje é ocupado na obra de Deus, tá? É a palavra que eu quero vos trazer aqui neste momento. Que Deus possa vos abençoar a você que nos acompanha. Bom, em primeira ênfase, nós entendemos que existia uma vocação, um chamado de Deus sobre a vida de Jonas, que era filho de Amitai. E Jonas, nós sabemos que Jonas era hebreu e ele conhecia, né, sobre a história, a trajetória do povo, assim como os líderes e os profetas e aqueles que foram separados por Deus para uma tão grande tarefa nesta terra. E no decorrer da história nós vamos observar que dentre todos os que são separados, vocacionados ou chamados, Jonas está entre eles. Jonas, ele foi chamado por Deus para levar uma palavra ao povo de Nínive, não é? Ou contra o povo de Nínive, uma palavra contra ela, porque a malícia do povo de Nínive havia subido até Deus. Para alguns conhecerem em rápidas palavras, Nínive era um arqui-inimigo do povo de Deus, não é? Ao mesmo tempo que também era extremamente temido, a cidade da Síria, né, Nínive, e aqueles que passavam por Nínive dificilmente tinham a condição, a possibilidade de voltar com vida, né, para entrar em Nínive, para chegar até a cidade de Nínive. Não era muito fácil, a boa aceitação, a cidade era uma cidade extremamente violenta, então para chegar até lá, alguns temiam. Então vamos lá, o livro de Jonas conta essa história magnífica de Deus sobre Nínive, né? Então quem era Nínive, onde ficava, como nós podemos analisar isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus ele chama Jonas e de Jonas vai até Nínive. Só que Jonas ele desce a uma das embarcações que ia para Tarsis. Nínive ficava a noroeste, né, a nordeste da cidade de Tarsis, que é para onde ele pegou a embarcação. Tarsis ficava a oeste e Nínive a nordeste. Então, era praticamente contrário da rota que Deus havia determinado para Jonas. E nesse caso é interessante porque Tarsis ela é considerada hoje a atual Espanha. Né? Tarsis é considerada hoje a atual Espanha. Então Deus havia falado para Jonas: Jonas, vai, prega a cidade contra ela e conclama a ela a respeito disso. Tá? Bom, pegando desse ponto aonde nós estamos observando, nós sabemos que houve uma grande tempestade no meio
da rota que Jonas estava. Jonas descia ao porão da embarcação do navio, lá dormiu em um sono profundo, enquanto Deus enviava um vento, né? Ali uma grande tempestade que assolava a embarcação, a ponto de muitos perderem muitas coisas e muitos materiais, né? E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento a tempestade era tão grande que eles começaram a clamar aos seus deuses e nada resolvia, né? E encontraram o próprio Jonas lá no porão dormindo e acordaram ele no capítulo 1, no verso 6 do livro de Jonas, e diz: e o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca-te o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Óbvio que ao acordar, Jonas sabia que tudo aquilo estava sendo ocasionado por ele mesmo. É tanto que ele reconheceu mais à frente, dizendo que todo aquele mal que estava acontecendo foi por causa dele. E vale ressaltar uma coisa aqui interessante, importante, é que quando ele reconhece isso, ele sabe que não tem como escapar da visão de Deus, não tem como escapar da face de Deus. Deus, ele vê tudo, quem pode se esconder do Senhor? Então o Senhor, ele reconhece e sabe de todas as coisas. Não adianta se esconder dele, né? A maldade que está no coração, as coisas que se fazem, não adianta se esconder do Senhor, porque ele vê todas as coisas. Então Jonas, automaticamente ali, né? Quando as pessoas pegam ele, quando o mestre, né, do navio pega ele, junto com os outros que estão na embarcação, a palavra do Senhor diz que agora ele confessa que de fato tudo aquilo que aconteceu por causa dele. No verso de número 8 do capítulo 1 de Jonas, ele diz: então ele disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Já no verso 9, ele agora confessa, e ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então Jonas agora declara que de fato existe um Deus no céu, que é um Deus poderoso e que tem capacidade de fazer as coisas acontecerem. E de fato aquele mal que estava ocorrendo, ocorreu por conta disso, né? Então vamos lá, uma das coisas que eu quero que vocês entendam, né, aqui agora, é que alguns pregadores, alguns teólogos consideram que Jonas ele é uma tipologia de Cristo. Eu não concordo com isso, tá? Jonas ele não é uma tipologia de Cristo. Eu vou dizer a você por que ele não é uma tipologia de Cristo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, por que Jonas ele não pode ser considerado uma tipologia de Cristo? Como podemos entender isso? Primeiro, Jonas fugiu da sua responsabilidade, enquanto Jesus se firmou na sua responsabilidade. Enquanto Jonas fugiu, Jesus ele não fugiu, ele veio para cumprir de fato toda a determinação que lhe foi imputada. Segundo, Jonas se frustrou e entristeceu quando Deus se manifestou em salvar o povo de Nínive, que se arrependera. Jesus buscava arrependimento do povo e se entristecia por causa da falta de arrependimento do povo. Então veja o contraste. Enquanto Jonas se frustrou após haver dado a mensagem e Deus ter aplacado a ira, manifestou em salvar o povo, Jesus, ele buscava arrependimento do povo, queria que o povo de fato se arrependesse para poder salvar o povo. Então já é uma segunda coisa que não bate em relação a Jonas ser um tipo de Cristo, tá? Uma tipologia de Cristo. Terceiro, Jonas se escondeu por causa de seus atos errados. Jesus se apresentou para salvar o mundo, não é? Enquanto Jonas se escondeu, Jesus se apresenta, porque o objetivo de Cristo era de trazer salvação à humanidade, tá? Então, esses 3 pontos, não é? Poderia listar outros, mas esses são principais para entendermos que Jonas ele não pode ser considerado uma tipologia de Cristo. Então, como podemos entender isso, foi mencionado para vocês, tá certo? Então, quando eu falo para vocês que no tema ocupado na obra de Deus, isso é interessante, porque eu quero que você tome nota também. Não é suficientemente estar ocupado. O que mais importa é saber em quem se está ocupado. Há pessoas muito ocupadas, porém não absorvem os frutos dessa ocupação. Há tempo para tudo, conforme Eclesiastes 3. E nós, infelizmente, não sabemos dividir o nosso tempo. Devemos orar como Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, conforme o Salmo, que é de fato o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90. E no verso 12 ele fala sobre isso. Ensina-nos a contar os nossos dias. Muitos ocupam tempo em coisas mais, enquanto deveriam fazer o bem. Haja vista
que todos haveremos de prestar conta do que fazemos. A Bíblia afirma que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago capítulo 4, verso 17. Né? Nunca é demais fazer o bem. Isso você também vai ver lá em Gálatas capítulo 6, o verso 9. Então entenda que quando nós pensamos em fazer o bem, pensamos justamente em observar o arrependimento do povo e entender a necessidade, após esse arrependimento, do encontro daquele que estava afastado por conta do pecado, por causa do pecado, e agora está próximo do Senhor por causa disso. Tá? Três grandes funções, três grandes observações são necessárias para entender isso aqui, tá certo? Primeiro, o recebimento de uma ocupação. Segundo, a negligência do exercício da ocupação. Terceiro, o reencontro com a devida ocupação. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que nós vamos tratar quando formos falar a respeito do chamado de Deus, né, numa vida ministerial, o próximo vídeo que nós estaremos passando para vocês. E que interessante é que às vezes existem pessoas que se ocupam na casa do Senhor, fazem a obra de Deus, e infelizmente aquelas que não estão ocupadas, que não têm essa responsabilidade, que não têm esse zelo, acabam que se preocupam com aqueles que estão ocupados na obra do Senhor. Infelizmente é isso que ocorre. Né? Às vezes existem pessoas que têm possibilidades de ajudar, de cooperar ainda mais com a obra de Deus. Mas o que é que fazem? Simplesmente deixam de lado, cruzam os braços e esquecem de ajudar a obra que de fato precisa de uma ajuda dela. E aí eu volto a falar o que nós mencionamos aqui. Eclesiastes capítulo 3. Existem pessoas que têm tempo para tudo no mundo, menos tempo para se ocupar da obra de Deus. Tá? Então vamos lá para a gente correr aqui. O recebimento de uma ocupação é a primeira observação que eu fiz para você. Então vamos lá, letra A. Através de um sonho, conforme Deus fala em Gênesis, capítulo 37, do verso do 1 ao 11. Né? O sonho de José. José teve um sonho que causou muitos transtornos quando foi revelado, porém era um plano divino que se cumpriu no Egito. Tá? B. Através de uma visão, em Atos, capítulo 16, verso 6. Paulo tendo uma visão durante a noite de que um varão o chamava para atravessar ou ajudar na Macedônia. C. Através de outra pessoa, também Atos, capítulo 16, verso 1 ao 3. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Tá? Paulo, encontrando Timóteo, levou consigo a fim de realizar o ministério da evangelização, o recebimento de uma ocupação. Tá? Infelizmente, as pessoas não têm esta visão, muitos não estão tendo mais esta visão desta ocupação na obra de Deus. Tá? Segunda observação, a negligência do exercício da ocupação. Deus disse para Moisés, fale a rocha. E ele fez o quê? Feriu a rocha. Deus falou para Moisés para fazer algo e Moisés fez algo literalmente diferente. Né? Números capítulo 20, verso 2 ao 13. Então, tudo deve ser feito do jeito que Deus ele, o quê? Ordenou. Você já observou que tudo que Deus ele pede para a gente fazer, ele dá uma determinação, ele tem um plano, ele tem um cronograma futuro para a afirmação, confirmação ou realização daquele projeto, daquele plano que Deus ele havia mencionado para nós. Infelizmente, nós fazemos o quê? Pegamos os planos que Deus ele tem nos dado, colocamos no bolso, guardamos, cruzamos os braços e deixamos para lá. Né? Ou muitas vezes negligenciamos o chamado de Deus sobre a nossa vida. Então, isso é uma das coisas que aconteceu, a negligência do exercício da ocupação. Então, é por isso que nós falamos, não é necessário somente estar ocupado. Né? Eu tenho que saber qual é aquela minha ocupação, por que eu estou ocupado naquela função, para quem é que eu estou me ocupando. Então, é isso que nós devemos aprender e colocar em prática. Tá? E desse jeito, Moisés ele traz uma lição sobre isso. Deus disse, fale a rocha, Moisés feriu a rocha. Né? Da mesma forma, Deus fala para quem? Para Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, verso do 1 ao 35. Deus disse-lhe que destruísse os amalequitas. E ele fez o quê? Desobedeceu, poupando o melhor do rebanho com a desculpa que era para fazer sacrifícios a Deus. Né? Então, Deus o rejeitou por conta dessa desobediência. Tá? Um profeta novo deu ouvido a um profeta velho, 1 Reis, capítulo 13, verso do 1 ao 28. Não pode haver ninguém que nos faça desobedecer a Deus. O que ele disse está dito. A tragédia pela desobediência é
avassaladora. Então, quando Deus determina, quando Deus manda, ele se responsabiliza pelo envio. É assim que Deus ele faz sobre a nossa vida. E por último, a última observação, terceira observação, o reencontro com a devida ocupação. Veja, recebimento de uma ocupação, a negligência, agora o reencontro com a devida ocupação. Né? Então diz aqui na letra A, pelo recebimento de ter uma obrigação. Jonas capítulo 1, verso 8 ao 12, Deus disse para Jonas, né? Vai para lá, para a cidade de Nínive. E aí, no verso 8, que nós lemos aqui, né? Ele diz, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Né? Qual é a nossa ocupação hoje na casa de Deus? O que é que nós estamos fazendo hoje na casa do Senhor? Muitas vezes a obra está precisando de ajuda e eu estou em casa e não tenho capacidade de vir para poder dar um suporte na obra. Então a obra às vezes sofre porque simplesmente eu estou negligenciando a obra de Deus. Mas Deus vai marcar um reencontro para que haja uma devida ocupação daqueles que estão distantes dele. Né? Então vamos lá. B. Pelo arrependimento da confissão. Jonas sentiu grande angústia por causa da negligência e confessou a Deus no ventre do peixe. Né? O grande peixe, quando lançaram Jonas fora da embarcação, o grande peixe ficou com ele durante 3 dias e 3 noites. E a palavra do Senhor diz que ele clamava do ventre do inferno. Não é? Então veja o que foi que Jonas passou no ventre do peixe. Inclusive, esse conceito nós vamos tratar em vídeos posteriores quando falarmos sobre apologia. E o último, letra C, pela disposição em cumprir a missão. Jonas capítulo 2, versículo 9, capítulo 3 e o verso 4. Falando-lhe Deus pela segunda vez, prontamente obedeceu e foi cumprir a sua missão. Então entenda que, por mais que a gente tente fugir, correr, se esconder, mas existe uma responsabilidade diante da ocupação na obra do Senhor, que somos nós que temos que fazer. Então Deus não vai atribuir nem abrir essas responsabilidades que nós temos que fazer a outras pessoas. Tem coisas que nós é que temos que fazer. Né? Então que possamos ser diferentes disso e observar que aquilo que Deus ele coloca em nosso coração para fazer, que seja feito conforme a vontade do Senhor. Que Deus ele possa vos abençoar, que Deus ele possa vos ajudar e que seja um tempo de bonança na nossa vida por meio da nossa ocupação na obra do Senhor. Bem? Então vai a pergunta, qual é a tua ocupação?